É isso aí, Devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 com a gente. Aqui nos estúdios Apollo 9 você vai realizar o seu sonho de ter o seu podcast. Salas de gravação, salas para podcast no coração de Belo Horizonte. Estamos localizados na Avenida Augusto de Lima com segurança, profissionalismo, equipamentos excelentes e o preço é o melhor do mercado. Pode confiar, aqui é nos estúdios Apollo 9. Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada. Auxílio exame, auxílio consulta ao seu dispor. Preços individuais e preços para a família toda. Limpa Nome SA, tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o bom crédito. E somente no mês de maio por apenas R$ 599. Mesmo que você tenha feito a dívida, eu tiro o seu nome do SPC Serasa. Importadora Elétrica Brasília, pois quando você pensa nos motores WEG, é claro que você está pensando na Importadora Elétrica Brasília. Temos materiais elétricos com até 40% de desconto para você. Aqui você pode confiar. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é na Carvisa. Afinal de contas, a adesão é zero. Os 3 primeiros meses você tem um belo desconto vindo de outra proteção veicular. Não se esqueça, tá? Eu protejo você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Tem o chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região é aqui. Localizado na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. E a operação Negócio Fechado está a todo vapor. Seu carro agora para pagamento somente em setembro. 120 dias para pagar. Maior estoque de Belo Horizonte aqui com o apoio da 6 Auto. Papum! Precisou de dinheiro? Vem na Papum, meu amigo. O crédito cai na hora para você. Aqui parcelamos até 12 a 18 vezes. Garanto que sou mais barato que banco e financeiro e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Tem esse cartão de crédito com limite? Pronto, tá resolvido. Tem dinheiro na Papum para você. Emprestamos para qualquer lugar do Brasil. A escola de futebol que você sempre sonhou, você pode ser dono. Seja dono da Academia do Galo, a escola de futebol oficial do Clube Atlético Mineiro. Aqui, a lucratividade é lá em cima e o custo é aqui embaixo. Quer saber mais? Link na descrição. Inplay, o melhor gameplay do mercado é aqui. É a plataforma de engajamento esportivo. Você vai disputar contra mim, contra o Beto, e é de graça, cadastro grátis. Como é que brinca na Inplay? É fácil. Você fez seu cadastro, você vai escolher as opções. Sempre tem uma que sim, outra que não. Hulk marca hoje ou não? Você escolhe. Aí quem marcou não e você marcou sim, beleza. Marcou sim, e aí o Hulk fez o gol, levou as moedas de todo mundo que marcou não. É divertidíssimo. E não se esqueça do Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Parcelamos já até 12 vezes pra você. E vindo do canal Vinegro tem 13% de desconto agora. Rap Show do Futuro. Bora para o vídeo! Do canal Vinegro. Fala, André. Futebol é diversão pro torcedor. Óbvio que você e outros aqui tem diversão, mas tem muito mais trabalho. Ano passado vocês tiveram um faturamento recorde de 600 milhões. Dificilmente esse ano vocês vão bater esse faturamento, porque não tem Libertadores, não teve estádio o ano todo. A dívida, mesmo assim, aumentou. Esse ano o faturamento tende a ser menor, a não ser que aconteçam vendas fora da curva. E a gente só teve uma venda fora da curva do Paulinho ao final do ano. Até agora nenhum atleta desponta para isso. Diante de todo esse cenário que eu acabei de dizer, como, com concretudes, como que o Atlético vai passar a fazer uma quitação de dívida? É daqui 10 anos que nós vamos ver essa dívida acabar? Porque a pergunta que eu estou vendo aqui nos chats, ao vivo, aqui dos torcedores, é: quando o Atlético vai conseguir finalizar isso, baixar isso, para que esse dinheiro que é de juros vire investimento no futebol? Obrigado. Tá. Beleza, André, obrigado pela pergunta. Na verdade, esse ano tem alguns componentes novos que vão nos ajudar, tá? A receita comercial do Galo, ela será substancialmente maior do que foi no ano passado, em função não só da H2Bet, que a gente agradece muito, é um grande parceiro. Acho que a gente escolheu aí das empresas de bet, não tem nenhuma dúvida, é o melhor parceiro que a gente poderia escolher. A gente foi muito cuidadoso, eu estou vendo aqui o João lá no fundo, que cuida da área comercial, e a gente conversou com 10 empresas de bet, e acho que a gente fez o contrato com a melhor e o melhor contrato possível, e além de outras propriedades comerciais que a gente trouxe para o clube, né? Então esse é um ganho importante que nós tivemos. Um outro ganho importante é que esse novo contrato que foi assinado com a Globo através da Libra, ele também tem um ganho relevante em relação ao contrato anterior, tá? Então o orçamento do Atlético para o ano de 25, ele prevê um desembolso com
salários e imagem, comissão técnica e também com investimento, muito parecido com o que foi no ano de 24, tá? Então, a receita operacional, operacional do Atlético, ela não vai ser muito diferente do que ela foi no ano passado, porque esses dois componentes, comercial e direito de televisão, eles tiveram um acréscimo importante. Se porventura nós tivermos um grande sucesso nas Copas, provavelmente a gente vai ter uma receita maior do que a que nós tivemos no ano de 24. Tá? E aí, em relação à dívida, é um pouco do que eu falei aqui com seus colegas, né, com todos eles. O Atlético vai trabalhar para que neste ano a gente consiga, pela primeira vez nas últimas décadas, em ter um resultado operacional e o resultado de investimento zerado. Não vamos ter lucro nem prejuízo. Então, o que vai sobrar são os famosos juros ou encargo da dívida. Tá? E aí o encargo da dívida, volta aí a pergunta do Bolívar, né? E eu acho que eu tentei esclarecer aqui, a forma mais rápida de resolver é trazer um novo, ou os próprios acionistas, ou um novo acionista que possa colocar um capital novo no clube para a gente debelar as famosas dívidas onerosas. Mas isso para este ano ainda ou a longo prazo? Porque essa é a dúvida do torcedor. Esses juros vai continuar a subir ou nós vamos ter um aporte, nós vamos ter um novo investidor que vai travar isso? Vou responder de novo. A gente tem um processo que foi iniciado, mas a transação no futebol ela é difícil, a transação no futebol brasileiro é dificílima, né? Então, eu gostaria, de novo, de ter controle sobre isso e afirmar aqui, eu cravo que no ano de 25, os atuais acionistas ou novos acionistas vão colocar aqui no Atlético X milhões de reais. Eu não posso fazer isso. Eu posso falar que a gente tem um processo em curso, mas que ele é demorado e difícil. Vamos lembrar do processo da SAF, que também está no material... Opa, quase derrubei aqui. Que também está no material de vocês. Ele levou 1 ano e meio, quase 1 ano e meio para ser concluído. E no final, por mais que a gente tenha visitado 100 e tantos investidores, nós recebemos, acho que 10 NDAs. NDAs é como se fosse um funil, né? Começamos com 180, no final 10 manifestaram muito interesse. E não tivemos sucesso com nenhum. E aí nós tivemos que assumir esse papel do investidor, né? Hoje o Galo está numa situação bem diferente, com uma governança mais organizada. Acho que hoje é um pouco mais fácil fazer uma nova transação do que foi há 2 anos atrás, mas não é uma transação trivial, pelo contrário. Todos a tratar do assunto de finanças, a gente fez avaliação de balanço desde 2020, né? Mas desde a criação do Fala Galo a gente trabalha sobre isso. E com relação às críticas de não entender de futebol, eu acho que a gente está sendo coerente, que assim, não é trabalho seus entender disso, o trabalho seus e que a gente respeita é administrativo e a gestão a gente não faz a crítica, né? Tanto assim que quando contratou o CEO e o CSO, a gente, bola dentro, é isso aí mesmo, tem que ser para essas pessoas. Uhum. E eu acho que é um ponto positivo quando a gente faz a crítica e fala por que foi a crítica. Então, a crítica é só essa, eu devo entender muito menos de futebol do que você, mas enfim. E você entende 1000 vezes mais de economia, de gestão, né? Então, a crítica é sempre, de uma forma geral, não eu falei todo de brincadeira, viu, Silas? Não, falei só sobre aquele episódio, ainda falei que rindo, brincando. Já escutei inúmeros episódios seu, do Betinho, conversar muito com o Betinho, muito por WhatsApp, ele me ligava. Betinho, esse é o mais insistente de todos, em telefone, WhatsApp. Mas de uns tempos para cá, a gente está conversando. A gente parou de conversar, já tem um tempo que a gente não conversa. Mas eu queria então, voltar... aqui, eu falei isso muitas vezes aqui hoje, viu, gente? Crítica não tem problema nenhum, tem que criticar, tem que elogiar. Paulo não fala nada. Acho que a única coisa que a gente não deve, né, é tecer um comentário de forma muito certa, sendo que esse comentário foi baseado em informações que não são corretas. É só isso que eu acho que a gente tem que amadurecer um pouquinho em relação ao clube e imprensa. Vamos falar do processo de transformação na SAF, né? Como é que ele se deu de fato?
da evolução da dívida, como é que funciona, do investimento. Então, toda vez que a gente parte de bases iguais, né, a interpretação pode ser X ou Y, mas a base de informação, idealmente, ela tem que ser igual. Eu acho que falta um pouco, culpa nossa, tá? Talvez em não ser muito claro com vocês, ou não dar abertura adequada, né? A gente tem que partir de uma mesma base de informação. Okay. E aí o jornalismo é para isso. Está aqui a base. Está certo, não está certo, eu teria feito dessa forma, de outra forma. Minha única crítica ou desconforto é quando a gente parte de uma base de informação que não condiz com a realidade do clube. É só isso. Okay. Como interpretar a gestão, se o caminho melhor é por aqui ou por aqui, cada um tem total direito e a gente respeita integralmente vocês nesse sentido. Pode ficar tranquilo, viu, Silas? Então, voltando à sua primeira fala... Está um pouquinho embaixo, você consegue falar um pouquinho mais perto? Voltando à primeira fala sua, primeira resposta que você deu, com relação às diversas interpretações dos números, né? 1.3, 1.8, 2.3. Nas nossas entrevistas, ou nos nossos programas, a gente fala exatamente isso. Olha, tanto faz, qualquer base que você for olhar aqui, tem justificativo para um, para outro. Mas o que preocupa é a base de comparação em termos de receita e despesa. Se a gente for olhar hoje, né, só de juros, a SAF está pagando 3,8%, 40% praticamente das despesas da SAF. Grosso modo, vamos colocar, a tal da dívida onerosa são 900 milhões, o Profut a gente fala que não é oneroso, mas ele é uma dívida linkada a CDI. Isso. Mas CDI, a gente chama de CDI careca no mercado, que é um CDI sem spread, sem um juros adicional. Então, a nossa dívida hoje, bancária, CRI, mais o Profut, dá mais ou menos 1,3 bi. O bom do Profut é que ele é mais alongado. E essa dívida ela é corrigida por CDI mais alguma coisa, então dá mais ou menos 200 milhões por ano de juros, exatamente. Que é um número duríssimo. 200 milhões de juros ao ano. Uma receita de 500 dá quase 40% só de juros que se paga. Então, você está corretíssimo. Se você não tiver um aporte agora, este ano, nós vamos ter mais 200 ou um pouco mais de juros, né? E isso vai crescendo. Então, você não consegue não só diminuir o nível de endividamento, quanto também não vai conseguir pagar os juros que vão, né, cada vez crescendo. A Selic tem uma projeção de aumentar ainda mais, infelizmente. Qual que é a expectativa de talvez um aporte externo, ou se dentro do próprio conselho, dos próprios investidores, houver algum de vocês que queira fazer um aporte adicional, os outros acompanharão ou provavelmente não? Não posso falar pelos outros, né, Silas? É muito dinheiro, né? Você fez as contas aí e é isso mesmo. Claro que a gente não precisa ter uma dívida zerada. Nenhum clube do Brasil tem, o Flamengo não tem, o Palmeiras não tem, né? A dívida tem que ser reduzida numa boa magnitude, né? E não tem nenhuma dúvida, é isso mesmo. A maior preocupação disparado, preocupação número 1, número 2 e número 3, ela está relacionada com a dívida e como é que a gente consegue pagar a dívida. A tal da rolagem, que é o que a gente faz com muito aperto, né, que é, às vezes, você postergar o pagamento, você não está reduzindo o endividamento, você só não está pagando aquela parcela da dívida no mês. Então, a gente sobrevive dessa forma. A gente vai empurrando, rolando a dívida, né, a gente vai lá num banco credor e pede um pouco mais de prazo, paga algumas parcelas, empurra algumas. É uma ginástica que você não faz ideia do que é o dia a dia do Galo, né? O que vai resolver de fato é o aporte. Agora, quem fará, quando e como, eu não posso aqui cravar nada, e muito menos falar pelos outros acionistas, que se porventura se algum atual acionista fizer, se outro vai acompanhar ou não vai acompanhar. Eu não tenho nem legitimidade, nem, como é que fala? Autorização para falar em nome de ninguém, né?